Eu sempre cozinhei, a minha mãe me ensinou, e, enfim, eu venho do subúrbio, uma mulher preta do subúrbio. Imagina se eu não saberia cozinhar. Eu faço tudo em casa. Não significa que eu goste, né? É, cozinhar quando você pode se dar o luxo de, vou fazer um risoto. É lindo, mas todo dia, né? Os homens foram criados, né? E ainda são, em larga medida, com café com leite, né? O próprio conceito de afazeres domésticos, quando o IBGE pergunta, né, a jornada, a dupla jornada dita, né? A jornada feminina de trabalho doméstico, não remunerado, que é basicamente ser dona de casa, é o dobro da masculina. Alô, alô, tá no ar mais um Cadê a Receita, Rita Lobo? Toda terça-feira a gente se encontra por aqui, sempre com um convidado incrível, falando de comida, cozinha, refletindo sobre alimentação e muito mais. Vamos nessa? Cadê a Receita, Rita Lobo? Apoio Azeite Andorinha. E olha, eu tô muito animada para a receita de hoje, porque eu sou muito fã da minha convidada. Anota aí os ingredientes. Uma coluna no jornal, um podcast e muitos comentários precisos feitos na televisão sobre economia, política e segurança pública. Um punhado de tuitadas diárias relevantes. E coloque aí também uma bela fatia de ativismo em movimentos sociais, além de muita simpatia, uma filha super parceira e um neto a caminho. E para a receita ficar completa, ela ainda trouxe o ingrediente tema que eu amo, o arroz, aquele arroz fumegante, soltinho, que acaba de sair da panela. Esse mexidão aí já deu muitas pistas sobre a minha convidada do dia, né? A jornalista Flávia Oliveira. Então vamos para o modo de preparo? A gente é do candomblé, né? E tem uma série de tabus, né? De restrições alimentares em razão de momentos, de orixá e tal. E a Isabela tá grávida e teve um monte de vontade de comer muqueca, e a gente estava fazendo muqueca direto, até que a gente sofreu uma intercessão. Não pode comer dendê, por uma questão específica aí da gestação dela. E aí a gente já tinha comprado um peixe de muqueca, eu falei, vamos fazer uma muqueca capixaba. E aí a gente nunca tinha feito, né? E não sabia se levava água, eu achei que levava leite de coco e tal, só não levava o dendê. E ela foi lá na panelinha. A Isabela, que está grávida, é filha da Flávia e juntas as duas apresentam o podcast Angu de Grilo. Flávia, já que você falou do candomblé, eu queria entrar um pouco nesse assunto. Eu sou judia, mas eu não sigo o kashrut, que são as regras alimentares do judaísmo, que vão muito além de não misturar na mesma refeição carne e leite ou não comer carne de porco, né? Que é o que a maioria das pessoas conhece. Pela minha origem, eu conheço muito bem essas regras. Já as do candomblé, eu sei pouco. Me conta como funciona? O candomblé é uma religião que está ancorada no culto aos ancestrais, né? Vou falar assim, superficialmente, um tripé. Um eixo é o culto aos ancestrais, então a gente reverencia quem veio antes, linhagem materna e paterna, inclusive com homenagens e oferendas. Há, por exemplo, a possibilidade de você herdar um orixá de pai, de mãe, de avós. Então, tem também uma perspectiva de gerações, né? E de linhagem mesmo. A outra é a do caminho, do destino, que você tem uma caída, uma leitura oracular, que indica qual é o seu caminho no sentido de missão, né? E a gente também reverencia esse caminho e procura fazer escolhas na direção desse caminho, que tornem mais rápido o alcance a esse caminho, porque você pode... Tem uma conta, inclusive, matemática, né, das encruzilhadas, que são 4 caminhos possíveis, né? Seguir direto, voltar, dobrar à direita, dobrar à esquerda, e cada caminho se abre em mais 4 caminhos.
E aí é no sentido de você ter a consciência de dobrar as esquinas corretas. Então, um eixo é o caminho, um eixo é a ancestralidade, o outro tripé, né, a outra base desse tripé, são os orixás, que é uma espécie de fragmento, de porção divina que nós guardamos. Então, um sentido é que o corpo é o templo, né? E, portanto, o alimento pode sacralizar ou profanar esse corpo e esse templo. E alguns alimentos são o que a gente chama, o que a gente busca no candomblé é o axé, que é essa energia vital que te dá potência, vida, capacidade, né? Perspectivas de vitórias. Orixás têm seus alimentos, cores, elementos, e a gente precisa lidar de uma forma muito disciplinada com todas essas dimensões. Então, eventualmente, o alimento que nutre o seu orixá, ele eventualmente não pode ser comido por você, porque você estaria digerindo o axé. Então, ele acaba virando um tabu. E tem essa prática de cozinhar para os orixás, né? Em alguns momentos Sim, do candomblé, de você sim. cozinhar são as oferendas, né? Exatamente. As oferendas são vegetais, minerais e animais, né? Dependendo de qual seja o ritual, de qual seja a etapa, né, da iniciação. E aí, nesses momentos, ou para sempre, você fica impedido de comer determinados elementos. Super interessante. A gente vai falar de comida, de arroz, que eu sei que você não vive sem. Mas antes, eu queria saber mais de você, que é uma profissional que eu admiro demais, pela competência, claro, mas também, Flávia, pela elegância com que você se expressa. Quando você percebeu que tinha o dom da comunicação, das palavras? Olha, desde pequena eu sou muito comunicativa e escrevo. Escrevo assim, não no sentido de fazer literatura, a minha escrita é aplicada, né? É muito objetiva. Mas eu sempre escrevi bem, sempre falei muito e sempre tive muito interesse pelas pessoas, pelas histórias das pessoas. Então, acho que talvez sejam alguns o dom, né? O dom de comunicar. Muito mais tarde, eu descobri que a minha missão é comunicar, é criar, é construir essas pontes. Agora, a decisão de fazer jornalismo, ela me apareceu, me atravessou no final já da adolescência, no meio da adolescência, com 16, 17 anos, a partir, inclusive, de uma provocação externa. Uma amiga minha me viu fazendo um comentário sobre uma entrevista do Ferreira Goulart no Fantástico e aí comentou isso: você conhece todo mundo, você devia ser jornalista. Nunca tinha passado pela minha cabeça ser jornalista, mas aquilo ali, para mim, foi uma espécie de visão, assim. Nunca esqueci desse dia. E a partir... Encaixou. Por completo. E a partir daquele dia, eu de fato já tinha tomado a decisão de que faria faculdade, o que não é trivial na minha origem, né? Eu venho do subúrbio de Irajá, minha mãe tinha 5 anos de escolaridade, meu pai nem sei quantos anos, mas talvez o mesmo número de anos de estudo. E eu cresci, quer dizer, numa região e em condições de vida absolutamente apartadas do ensino superior, né? A minha experiência de mobilidade social tem tudo a ver com educação, né, com aumento de escolaridade e a partir da escola pública. Ai, Flávia, eu fico sempre fascinada com essas histórias. Eu gosto de saber como é que as pessoas se transformaram no que elas são, né? E me parece que isso tudo tem a ver com você ser multiplataforma. Você está na TV, no jornal impresso, no podcast. Você também é ativa no Twitter. É muita notícia ao mesmo tempo, né?
Como é que você faz para lidar com essa chuva de informação? Você sofre desse mal moderno que é a ansiedade? Não, eu sofro. Sofro com o noticiário e sofro com o que o meu médico outro dia denominou, e já está diagnosticado, infodemia, que é essa doença, né, de informação, doente de informação. E eu vivo disso. Agora, primeiro, a adaptação às multiplataformas, eu não escolhi, né? A minha profissão foi completamente tragada por evolução tecnológica. Eu tenho 28 anos de jornalismo, comecei a trabalhar com máquina de escrever. Entrei em 1994 na minha primeira redação informatizada, que foi o Jornal o Globo, e de lá para cá, dependendo do ponto de vista que se olhe, foi ladeira acima ou ladeira abaixo, né? Porque a gente foi agregando funções e agregando mídias ou plataformas. Quando eu saí da faculdade, era para ser jornalista de jornal, né? E aí entrei no mercado de trabalho para ser jornalista de economia de jornal. E acabei ampliando esse escopo, né? Me encontrei muito pela interseção da minha origem, né? Mulher negra, suburbana, e uma oferta muito grande também de produção de informação de estatísticas socioeconômicas. Eu encontrei esse jornalismo, né, de juntar esse lado humano, essa minha vivência, com a produção de dados que o Brasil passou a apresentar, e com esse tema ganhando cada vez mais interesse na sociedade brasileira. E no mercado jornalístico. Começou na economia, passou para a política e chegou na segurança pública, é isso? É mais ou menos isso. Passei para indicadores sociais, são as coisas que eu gosto. Economia e indicadores sociais é o jornalismo que eu, digamos assim, faço, milito. Mas é claro que as duas coisas se relacionam com política, porque envolvem política pública a partir da minha área de interesse, em desigualdades, né? Em bem-estar, ou, na verdade, um baita mal-estar, né? Em bem-estar social, e segurança pública, porque começou também uma produção de dados intensa sobre essa área. É uma área chave, uma chaga brasileira, e em particular no Rio de Janeiro. Quando, de vez em quando, alguém fala assim, você fala de coisas demais, não sei por que você se mete de falar de segurança pública. E eu falo, gente, como carioca, todo carioca devia falar de segurança pública. Porque, assim, é uma das nossas maiores crises e que nos atravessa faz 3, 4 décadas, né? A gente debate a mesma coisa, né? Busca quase sempre as mesmas soluções para um velho problema que mata cada vez mais gente, que oprime cada vez mais gente, que toma a cidade. Então, eu acho incrível como um formador de opinião, ou não, do Rio de Janeiro, pode não se interessar intensamente pelo debate de segurança pública. Eu acho que, no caso de segurança pública, não faço mais do que a minha obrigação, né? Mas tem gente que não vê assim, né? Bom, do público para o privado, nessa pandemia, além de trabalhar loucamente, acho que todo mundo que trabalha com informação trabalhou ainda mais, né? Nossa, o que eu vi essa Flávia em todos os lugares, né? Muito mais. Flávia, eu queria te perguntar um pouco, assim, de economia doméstica. Você mora com seu marido, a Isabela, que está grávida, e tem as visitas ocasionais do genro, né? E eu sempre fico muito curiosa para saber sobre essas dinâmicas. Como é que ficou a divisão de tarefas em casa? Houve uma divisão do trabalho doméstico. Eu tinha, assim, uma pessoa que trabalhava aqui para dar conta da casa enquanto eu ganho pão, né? 3 adultos, mas a Lúcia está afastada, com remuneração, com INSS, com todas as obrigações em dia, mas afastadas. E a gente assumiu, então, as tarefas domésticas. O homem a louça e a gente o resto todo. Então, roupa, casa, enfim, limpeza, banheiro e cozinha. Aí, cozinha é uma mistura de
fazer, de acordo com essa agenda aí do tempo que se abre, e pedir, né, por entrega, por delivery, a partir também de escolhas que a gente faz objetivas de, não, quais são os nossos restaurantes, os nossos queridos, para que a gente consiga transferir renda para essas pessoas mais queridas, né? Claro, para as pessoas que estão mais próximas da gente, que têm alguma história em comum. É isso mesmo, né? Ao mesmo tempo que tem um mundo tão globalizado, a gente precisa pensar, né, em quem está pertinho da gente, principalmente. Olha só, em relação à sua alimentação mesmo, na quarentena, você acabou refletindo mais sobre o que você come ou nem deu tempo? A sua alimentação mudou esses tempos? Mudou mais ou menos, assim, eu queria que ela tivesse mudado mais, sabe? Mas não dá tanto tempo às vezes a qualidade fica prejudicada, né, em razão da pressa. Mas, sem dúvida nenhuma, alguns ingredientes e alguns aprendizados aconteceram na cozinha. Eu sempre cozinhei, a minha mãe me ensinou, e, enfim, eu venho do subúrbio, uma mulher preta do subúrbio. Imagina se eu não saberia cozinhar. Eu faço tudo em casa. Não significa que eu goste, né? Cozinhar quando você pode se dar o luxo de, vou fazer um risoto. É lindo, mas É todo outra dia, história. né? Então, como esse é o meu assunto e eu enxergo muitas camadas, eu fico até um pouco indignada porque tem um punhado de machismo nisso, que faz recair uma tarefa que é de casa, que deveria ser da casa toda, né? Só sobre a mulher. Ninguém culpa o pai por não cuidar da alimentação dos filhos. Já a mulher, se ela não cuida da alimentação dos filhos, da família, do marido, aí é falta de amor. Tem um debate de gênero super importante nessa história, nessa pandemia, né? As mulheres foram muito sobrecarregadas, todas as pesquisas que já saíram têm mostrado isso, e eu acho muito impressionante. Eu li eu acho que foi da revista Gênero e Número, que eles fizeram uma consulta a mulheres sobre que tarefas, né, que funções aumentaram durante a pandemia. Basicamente todas. Cozinhar, lavar, limpar, arrumar casa, cuidar de criança, cuidar de idosos, cuidar de pessoas com deficiência, cuidar de gente que não é criança, que não é idoso, que não tem deficiência, também aumentou. Aí eu falei, isso aí é eufemismo para marido. Basicamente, pessoas capazes, adultas e, digamos assim, inimputáveis. Que né? loucura, né? E isso gerou aqui em casa também, o pau comeu, porque os homens foram criados, né? E ainda são, em larga medida, com café com leite, né? O próprio conceito de afazeres domésticos, quando o IBGE pergunta, né, a jornada, a dupla jornada dita, né? A jornada feminina de trabalho doméstico não remunerado, que é basicamente ser dona de casa, é o dobro da masculina. Mas ela não só é o dobro da masculina, como ela envolve trabalhos muito mais intensos, porque homem, trocar uma lâmpada é trabalho doméstico. Agora, quantas lâmpadas você troca todo dia, né? É uma a cada 3 meses. Subir numa escada e trocar... Deixa eu te falar uma outra coisa, muito rápida, sobre esse negócio da cozinha. Porque outra descoberta é que cozinhar não é só quando você liga o fogo, né, bota a panela lá e começa a botar os ingredientes e fazer a alquimia. É cortar, é comprar, né? Porque assim... É pensar o cardápio, Exatamente. é planejar. Pensar o cardápio, pensar a quantidade, é comprar, é limpar, é descascar, né? É servir e é lavar. Sim, total. É tudo isso e um pouco mais. É cozinhar mais para não ter que cozinhar do zero a cada refeição. Economia doméstica é um tema bem complexo, mas, Flávia, a gente está falando e deixando a comida mesmo de lado e vai esfriar, hein? Olha só, eu adoro falar sobre comida porque é um jeito de saber mais sobre as pessoas de uma forma mais íntima, assim, né? Então, eu quero saber quais são suas memórias mais antigas em relação à comida.
A minha comida do coração é arroz. Arroz branco, soltinho. Eu adoro arroz fresco, como a gente chamava. Eu não gosto de arroz dormido. E aqui em casa todo mundo me detona por isso, diz que eu sou fresca e tal. Mas Mas aí tem que fazer arroz todo dia, não tem essa história de requentar. arroz todo dia. Eu como requentado, assim, do dia seguinte, mas eu não gosto. Por mim, seria todo dia fresco, aquele arroz saindo da panela, sabe? Aquela fumaça. Fumegante. Exatamente. Isso por quê? Porque o meu pai, que foi embora quando eu tinha 8 anos de idade, ele me acostumou assim. Eu gostava de arroz e ele fazia. Lá em casa sempre foi meio invertido. A minha mãe era meio que a provedora, era que trabalhava, que tinha emprego sério. Ela foi datilógrafa, secretária, empregos muito, muito, muito básicos, né? De baixa renda, mas ela estava sempre empregada formalmente. O meu pai era pintor, então tinha emprego hoje, não tinha amanhã. E ele ficava muito, enquanto ficou em casa, ele ficava muito comigo, cuidava de mim, né? Ele calçava o meu tênis, meu quichute, e ele fazia essas panelinhas de arroz. Então, essa é a minha. Eu tenho uma memória muito, muito forte do meu pai fazendo essas panelinhas. Olha, panelinhas, porque eram panelinhas mesmo, panelas minúsculas de arroz, porções únicas. E às vezes sobrava um fundinho e a minha mãe ficava furiosa: desperdiça arroz, mas enfim. E eu comia, então, com ele. Ovo mexido, arroz com ovo mexido. Então, essa é uma memória. Uma memória muito forte da minha mãe. Eu gosto de coisas específicas. É o arroz branco e o ovo mexido à parte. Não é aquele arroz mexidinho com ovo. Não. Cada um feito. Eles se juntam no prato só. Tá. Se você quiser me ensinar esse truque. Opa, você sabe que comigo não precisa pedir receita 2 vezes, né? É bem chinês. E é justamente para aproveitar a sobra. Você vai juntando aquele arroz que vai sobrando. Aí, quando tiver uma quantidade legal, faz um refogadão com legumes. Coloca o ovo cru na panela e mexe. Aí, coloca o arroz e vai mexendo. E acho que leva uns 10 minutos assim e chega num ponto bem interessante. É um ótimo quebra-galho para a cozinha do dia a dia quando você está sem tempo. Agora, minha vez de perguntar, como é que você faz seu arroz? Porque tá aí uma coisa que cada um faz de um jeito, com algum macete. Você tem algum truque? Eu faço só com alho e sal. Não uso cebola. A Isabela, por exemplo, gosta de botar cebola. Eu refogo com óleo mesmo, óleo de canola, óleo de soja e alho. Bom, lavo, né, o arroz. Eu só uso parboilizado, eu não gosto do arroz. Eu não sei como é que chama, agulhinha. Eu chamo agulhinha aqui no Rio, não sei se... Todos são agulhinha, assim, pode ser parboilizado ou não, o tipo é agulhinha. A diferença é que o parboilizado é como se ele já tivesse um micro pré-cozimento do arroz. Então ele fica mais soltinho, ele é mais soltinho Isso, mesmo. Que é o que eu exatamente. gosto. Então, refogo o arroz no alho e boto água fervendo. E vou controlando no fogo. Abaixo o fogo, se eu achar que ele ainda está muito duro, abaixo o fogo para ele cozinhar um pouquinho mais. Se tiver muito aguado, aumento o fogo para evaporar e assim vai. E deixo sempre um pouquinho antes do ponto ideal, desligo o fogo para ele absorver, terminar de cozinhar ali só naquele vapor. Senhoras e senhores, Flávia Oliveira fala de política, economia, segurança pública e dá receita de arroz, sim senhor. Mas esse é muito básico. Eu nem falei de tudo. Tem outra coisa que você vai gostar. A memória que eu tenho da minha mãe são 2. Ensopado de carne moída com vagem, pode ser vagem manteiga ou a outra vagem, cadinho, que eu resgatei na pandemia e tenho feito aqui o ensopado de vagem com carne moída. E uma memória que eu tenho, mas que eu perdi, é o bife de fígado, iscas de fígado. Eu não sei fazer fígado, a minha mãe que fazia e eu adorava, e é algo que eu praticamente, desde que a minha mãe morreu, comi 2 vezes na vida em restaurante,
porque eu não sei fazer fígado. E ela tinha um jeito de fazer que era botar o bife de fígado, fazer o tempero, que eu não sei qual era exatamente, mas imagino que alho, sal e algo assim, e botar um pouco de leite. Eu adoro quando a conversa é sobre comida de verdade. E a gente volta já já para continuar esse papo com a Flávia Oliveira. Comida de verdade é assunto que todo mundo deveria falar e ouvir. Por isso, anota aí. Toda terça tem um episódio de Cadê a Receita, Rita Lobo? Saindo do forno com um convidado especial. E se tem alimentação de verdade, tem azeite de verdade. Os azeites Andorinha são 100% de suco de azeitona, produzidos de forma sustentável no maior olival de Portugal. Andorinha, porque azeite não é tudo igual. A Flávia estava falando de memória afetiva, de cozinha, de lembranças da cozinha da mãe. E aí eu pergunto para você, Flávia, e com a sua filha? Como é que é? Vocês têm uma ligação na cozinha? Muito intensamente agora, na pandemia, mas é engraçado, porque como ela cresceu muito com a minha mãe, eu trabalhando e tal, com a minha mãe e com essa coisa do trabalho doméstico, ela achava, teve um momento da vida que eu fiz um bacalhau, um marco assim, e ela falou assim, eu não sabia que você cozinhava, eu não sabia que você sabia cozinhar, mamãe. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim... Mas era pela falta de intimidade, né? Ou de frequência de me ver na cozinha. E aí, assim, o que eu faço muito que ela gosta e todo mundo gosta? É um bacalhau, o bacalhau do Natal, que a gente tem um Natal... eu chamo de Natal dos Desgarrados, que a gente faz um Natal... A nossa família é muito pequena. Eu, Isabela... meu marido, né? Eu só tive ela. Mas a gente faz um Natal, eu tenho uma família estendida enorme, de muitos amigos. E os mais solitários, a gente faz um Natal aqui em casa, que chama o Natal dos Desgarrados. São festas de 24 para 25, que reúnem 40 pessoas, 42 pessoas. E eu faço quilos do bacalhau, uma receita de bacalhau, que chama Bacalhau Noite Feliz, que quem me passou a receita foi o Arthur Chechel, e quem passou para ele foi a Anissete Bruno. Que ótimo. Ele chama de bacalhau da Anissete, eu chamo de bacalhau do Chechel, e todo mundo chama de bacalhau da Flávia. Noite Feliz, fantástico. Que é um bacalhau maravilhoso, em lascas, com batata e tal. E eu faço várias travessas, 3 quilos de bacalhau para o Natal, e faço um pavê também de Natal, que é bem tradicional. Mas nessa temporada eu já fiz bolo de cenoura, que eu fazia muito quando eu era nova e tal, antes dessa rotina toda. Bolo de fubá, que eu faço um bolo de fubá ótimo. Mas nessa temporada eu fiz, por exemplo, uma feijoada, primeira vez na vida. Levei minha imagem de São Jorge para a cozinha, porque eu nunca tinha feito e tinha que comer feijoada de São Jorge, é uma tradição, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Um amigo nosso que faz sempre uma festa, não sei o que, resolveu fazer por Zoom. E aí eu falei, peguei todas as coordenadas, panelinha, minha irmã não biológica, mas é a irmã que eu tenho, que cresceu comigo, a Ana Cristina, que está morando na Alemanha, me deu as coordenadas dela, não sei o quê. E eu comecei 24 horas antes, eu fiz tudo, couve, farofa, o arroz... E com a imagem de São Jorge ali do lado, tipo, me inspira, meu santo. Olha, eu pessoalmente acho essa cozinha para batalhão, assim, né? Fazer quilos de bacalhau, uma feijoada para um monte de gente. Eu acho muito mais difícil que a cozinha do dia a dia, sabia? Não, foi uma loucura. É um cansaço físico, não é? É um abuso. Flávia, eu queria mudar um pouco de tema. Na verdade, eu vou pedir sua ajuda. Olha só. Nos perfis do Panelinha, nas redes sociais, durante 20 semanas, agora no segundo semestre, toda sexta-feira a gente apresentou uma pessoa negra. Cozinheiros, cozinheiras, especialistas, enfim, gente que trabalha com comida. E olha, era batata. Assim que o post subia com a hashtag Vozes Negras Importam, a gente contava 5, 4, 3, 2 e pum, vinha o primeiro comentário
todas as vozes Exatamente. importam. E a gente costumava responder de várias formas, inclusive dizendo que sim, todas as vozes importam, mas você fazer esse comentário num post contra o racismo fica parecendo que você está dizendo que as vozes negras não importam, não é? Mas, enfim, o que deve ser uma resposta certeira para esses comentários? Primeiro que essa frase não embute que outras vidas não importam, né? Eu acho que tem um problema de interpretação de texto, né? Quando você diz que vidas negras importam, ou vozes negras importam, você não está dizendo que outras vidas não importam. Você só está chamando a atenção para uma desqualificação histórica dessas vidas. A gente está dizendo que vidas negras ou vozes negras importam porque vidas negras e vozes negras não foram ouvidos ou não foram valorizadas, né? E aí tem uma infinidade de indicadores, de estatísticas que você pode usar para comprovar essa afirmação e essa ênfase, né? Pessoas negras são maioria da população carcerária, das vítimas de homicídio. Mulheres negras são as principais vítimas de homicídio, de violência sexual. Pessoas negras têm nível de escolaridade mais baixo, maior representação na população pobre, de baixa renda, desempregado, informalizado. Você tem, nos espaços de poder político, eles são basicamente ocupados por pessoas brancas, principalmente homens brancos, né? Há uma representação ainda muito modesta comparada à participação, à presença, à existência na sociedade brasileira de pessoas negras no jornalismo, no judiciário, no audiovisual, na literatura, né? Os personagens, os grandes personagens da literatura não são negros, né? Negros são confinados a papéis de subordinação. Eu falei tanto aqui já do trabalho doméstico, né? 70% das empregadas domésticas são mulheres negras. É por isso, é daí a ênfase, é para tirar esse grupo populacional dessa invisibilidade, dessa falta de valorização e desse ambiente de exclusão e violência que eles estão submetidos. Por isso a gente fala que essas vidas importam, porque verdadeiramente elas nunca importaram. Se elas importassem, a gente não teria esse grau de desigualdade, esse apartheid, né? Esse desnível, esse abismo entre indicadores socioeconômicos de pessoas negras e da média brasileira e, sobretudo, da população branca brasileira. Todas as vidas importam, obviamente que todas as vidas importam, ninguém vai dizer que essa informação está errada, mas isso não é uma hashtag, né? Quando a gente cria uma hashtag, uma campanha, uma mobilização, uma manifestação, ela é orientada a uma causa que é dar visibilidade e chamar atenção para o tanto de apagamento que acompanhou esse grupo populacional ao longo da nossa história. Então, já vou emendar uma outra pergunta, digamos assim, mais ampla. Para onde você acha que a nossa sociedade está caminhando? Dá para ter esperança com o que vem pela frente? Olha, eu estou muito impressionada com esse ano, né, Rita, de 2020, porque a partir da pandemia aconteceu uma explosão, né, do debate racial, né, do debate sobre o racismo estrutural brasileiro, que não era esperada e que, na verdade, eu seria capaz de apostar que não aconteceria. Eu debato isso há muito tempo, né, estou envolvida com essa agenda da visibilidade, dos direitos, do acesso dos negros à educação, ao mercado de trabalho, etc., etc., fazendo pressão, inclusive, para algum tipo de mudança nos espaços de poder político e nas empresas, né, no mundo corporativo. E quando veio a pandemia, o nosso temor, e aí estou falando de diálogos que tive com grupos, né, do movimento negro, era que esse esforço de alguns anos, dos últimos anos recentes, de intensificar esse debate, de cobrar representatividade, ele desaparecesse
pela crise gravíssima sanitária, econômica, social. E, no entanto, a partir de um episódio de violência policial, de brutalidade policial nos Estados Unidos, que começaram a marchar em plena pandemia contra o assassinato do George Floyd, isso acabou contaminando setores da opinião pública, inclusive brasileira, né, para essa agenda. Porque a agenda do movimento antirracista, né, da construção da igualdade racial, ele é muito antigo no Brasil. Ele existe desde que o Brasil é Brasil, de uma forma intuitiva, orgânica. Sempre houve resistência à escravidão, de variadas formas, em revoltas. A gente é que não aprende isso, que tem a ver com essa invisibilidade que eu mencionei anteriormente, né, estrutural. Claro. Não, isso é muita luta, né? A Lei Afonso Arinos, a primeira que criminalizou o racismo, né? A discriminação por cor ou raça. Lá em 1950 e poucos, um cara acordou e vou lá assinar uma lei, ou a Lei Caó, ou a Constituição brasileira. Então, por trás de cada vitória, ou as cotas nas universidades, por trás de cada vitória da população negra na direção de um arcabouço legal que garanta mais direitos, direitos sociais, direitos constitucionais, direitos fundamentais, tem uma luta enorme do povo negro que, veja, conseguiu avançar a despeito dessa invisibilidade e a despeito de nunca ter estado nos espaços de poder, o que significa que é uma capacidade de avançar pelas frestas, né, pelas bordas, que não está posto para qualquer população, né? Então, esse é um ponto que, para mim, é super importante. É um pouco essa imagem que eu vejo hoje da sociedade brasileira. Está tendo briga, né? Pois é, gente. Aí, depois de eu ter essa conversa com a Flávia, o país parou diante das cenas brutais e desesperadoras do assassinato de um homem negro, o João Alberto, no estacionamento do Carrefour de Porto Alegre. Na sequência, a gente ouviu comentários como o do vice-presidente do Brasil dizendo que não existe racismo. E aí eu pedi para a Flávia completar o papo aqui, né? Eu mandei uma pergunta para ela e ela mandou esse áudio. Flávia, você acha que depois dessa história tão triste, alguma coisa vai mudar? O que esperar dessa tragédia? Primeiro, a punição dos culpados, né? Dos dois criminosos e quem mais tenha sido cúmplice da barbárie ocorrida no supermercado em Porto Alegre. Mas unicamente a dimensão da justiça criminal não atende o combate a esse ambiente de violência, de desigualdade institucionalizada no Brasil. Portanto, é fundamental responsabilizar as empresas envolvidas, e aí eu estou falando tanto da Vector, a empresa de segurança que contratou os dois assassinos e por eles obviamente responsável, mas também o Carrefour, responsável pela contratação dessa empresa de segurança que permite práticas tão brutais na abordagem, na repressão, né, de um cliente ou suposto infrator, né, dentro do espaço do supermercado. Então, é preciso a responsabilização criminal dos assassinos e cível, né, das duas empresas. Não somente na indenização, na reparação à família do João Alberto, mas a sociedade brasileira na forma de criação e cumprimento de novos protocolos de treinamento, de atuação e de contratação, seja de pessoal, seja da cadeia de fornecedores. E acho que também, por fim, o poder público tem sua responsabilidade, não apenas na regulação, na autorização de funcionamento, de operação dessas empresas, regras mais rígidas, protocolos mais humanizados, né, de atuação, mas também
nos próprios entes, na própria formação, no treinamento, na qualificação e na forma de abordagem das forças policiais, dos agentes da segurança pública, que, na verdade, retroalimentam, né? O treinamento que recebem é o treinamento que acaba sendo reproduzido por empresas de vigilância, de segurança. É um longo caminho, uma longa caminhada que temos pela frente e que eu espero que recomece a partir de novas premissas, de novo aprendizado diante da tragédia desse 19, 20 de novembro de 2020. Nós precisamos e merecemos uma nova trajetória nas relações raciais no Brasil. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso papo e eu vou voltar para o nosso ingrediente tema, a sua paixão gastronômica, o arroz. A gente passou pelo arroz na panelinha, a gente passou pelo arroz servido com ovo que seu pai fazia. E eu te pergunto, qual vai ser a sua próxima receita com arroz? Eu vi das tuas receitas aquele com frango, páprica e aquele tomate. Mais espanhol, né? É esse que eu tô querendo fazer. Essa receita é demais. Ela ainda é em uma panela só, que é melhor ainda, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados, que, aliás, para você, ela fica ainda mais oportuna. Qual prato, qual receita você vai deixar de legado para o seu neto ou para sua neta? Vocês já sabem? Neto. Fora o tal do bacalhau, né, da Anissete, do Chechel e meu, que cada um vai adaptando um pouquinho, botando uma coisa a mais, outra a menos, né, na própria receita. Mas, afora esse bacalhau, quando surgiu essa coisa do tabu religioso ligado à gravidez, e a gente estava comendo muito azeite de dendê, feijão preto, feijão branco, aí descobriam que não podia comer nada disso. E eu fui fazer mas feijão isso manteiga. É específico da gravidez, durante a gravidez que não pode? Tem a ver com o bebê. Entendi, porque você não sabe de qual... Você não sabe de que santo que ele é filho, então tem os... Exatamente. Entendi. Então surgiram os tabus. E aí eu fiz pela primeira vez o feijão manteiga, refogando com bacon, com cebola e alho e coentro. Também no refogado. E aí aquele de pega uma concha, massa, né, o feijão, mistura e tal. E ficou muito bom. E como foi exatamente o alimento original pós-tabu, eu acho que ele ganhou um significado. Eu quero que ele lembre do feijão manteiga da vovó com coentro e bacon. Olha que lindo, a gente começou no arroz do seu pai e terminou no feijão para o seu neto. Demais, Flávia, adorei. Que delícia esse papo, dá até fome, né? Então você deve estar se perguntando, cadê a receita, Rita Lobo? Você já sabe a resposta, tá lá no Panelinha. Corre para o site que tem um sem número de receitas de arroz. É arroz de forno, salada de arroz, risoto na panela de pressão. E tem dica também, será que precisa lavar o arroz? Corre lá para descobrir. E olha, se você fizer alguma das minhas receitas, publica uma foto nas redes com a hashtag Receita Panelinha. Eu quero ver, hein? Aliás, se quiser, também pode compartilhar esse podcast. E semana que vem, meu povo, tem mais um episódio novinho em folha do programa. A realização do podcast é do Panelinha e a produção da Trovão Mídia. A edição de som e a trilha são do Arthur Decloé. O Cadê a Receita, Rita Lobo? Tem o apoio do Azeite Andorinha.